A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui que vos fala, irmão Pedro, do canal Unidos por Cristo. E antes mesmo de ler a palavra, você que gostar dessa mensagem, se inscreva aí no canal, ative o sininho, para que Deus venha continuamente falar ao teu coração dentro dessas mensagens. Então vamos para a palavra do Senhor que se encontra aí. 1 Reis capítulo 19, do verso 4 em diante, vai dizer assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo do zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo do Senhor tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito comprida te será o caminho. Então, irmãos, o que essa palavra ela vai dizer? Ela vai dizer de um homem que fazia a vontade de Deus, fazia o querer de Deus, realizava os projetos de Deus na sua vida. E por fazer o projeto de Deus, fazer a vontade de Deus, chegou um momento que ele estava cansado. Chegou um momento que ele enfrentou com tanta incredulidade. Chegou um momento que ele enfrentou tantas coisas, tantas adversidades, que fizeram com que aquele homem viesse a passar por um quadro depressivo. Um quadro depressivo onde a Bíblia vai dizer que ele se distancia, ele vai deitar debaixo de um zimbro, ele vai pedir a morte. Quantas pessoas estão assim, neste estado depressivo? Passou e enfrentou muitas lutas, tem enfrentado muitas pelejas, tem enfrentado muitas adversidades, palavras ao contrário, estão nesse quadro depressivo, nesse quadro onde só quer ficar deitado, pedindo a morte, aonde que parece que não tem saída, aonde que parece que, sabe, nada vai acontecer na vida dele, na vida dela. Mas eu quero te falar algo neste dia. Jesus não tem a morte para você. Jesus tem para você a vida. Jesus tem para você a esperança de se levantar. Não venha pensar que esse quadro não pode ser revertido. Não venha pensar que esse quadro é um quadro que está tudo perdido, um quadro que nada vai acontecer. Se você crê no poder de Deus e na glória de Deus, eu creio que Jesus, ele pode te levantar. Assim como ele levantou Elias. Elias estava caído, ele já estava ali pedindo a morte. E olha só o estado de Elias, que o texto vai dizer que o Senhor envia o anjo. E quando o Senhor envia o Senhor envia o anjo com um alimento para dar para ele se levantar. Só que a Bíblia vai dizer que Elias, ele come, ele continua naquele estado. Tem pessoas que estão assim. Ele até muitas das vezes tem uma esperança de se levantar, mas no mesmo momento ele é abaixado novamente. Ele volta para o quadro depressivo novamente. E Jesus, ele tem isso, ele tem um alimento para te levantar. Jesus, ele tem a esperança para você se reerguer novamente. Não venha pensar que esse quadro ele vai se estabelecer para a sua vida até o findar dela. E até levar ao findar dela, porque ele pode levar esse quadro depressivo, ele pode levar, como ele tem levado pessoas a tirar sua própria vida. Mas Jesus, ele tem a vida para você. Jesus, ele tem o melhor para você. Não pense que está tudo acabado. É só olhar para Jesus e entender que Jesus, ele quer te dar um alimento para você se levantar. Quando Elias entendeu isso, Elias, ele comeu do alimento, e a Bíblia vai dizer que durou para 40 dias e 40 noites. Ele se levantou, ele caminhou,
Ele fez uma longa distância, mas ele tem que vigiar. Você tem que vigiar, porque da mesma medida que o Senhor te levantar, você tem que guardar esse alimento. Você tem que guardar essa esperança. Você tem que guardar esse fôlego, mas não descuidar dele. Porque conforme Elias comeu, chegou lá na frente, ele entrou numa caverna. Ele também, novamente, ele caiu nesse quadro. E a Bíblia vai dizer que teve terremotos, teve vendavais, mas só que o Senhor estava num vento com uma voz suave, uma voz mansa, uma voz que, sabe, está falando contigo neste dia para você se levantar. Uma voz que vai falar contigo dentro desse quarto. Uma voz que vai falar: filho, filha, se levanta. Não perca a esperança. Não perca o ânimo. Não pense para você que palavras que, sabe, vai te jogar lá para baixo. Não. Pensa no melhor que o Senhor tem para a tua vida. O Senhor tendo o melhor para a sua vida. Você crendo no melhor de Deus. O inimigo ele não vai te jogar no lamaçal. O inimigo ele não vai te jogar num fundo, numa cisterna. Porque da mesma medida que você possa estar na cisterna, pensando que não tem jeito, eu quero te dizer um negócio: o Senhor é contigo. Jesus esteve com José na cisterna. Deus esteve com Jeremias também na cisterna, ali no poço que foi jogado sobre a vida dele. Ele foi jogado sobre o poço. O Senhor esteve com ele. E o Senhor também está contigo dentro desta situação. Só olha para Cristo. E Cristo sendo observado na sua vida, você vai se levantar. Você vai sair desse quadro em nome de Jesus. Assim como Elias saiu, assim como Elias se levantou, eu creio que por essa palavra que o Senhor falou contigo neste dia, você também vai criar força para se levantar e sair desse quadro depressivo em nome de Jesus. Amém? Você que gostou dessa palavra, se inscreva no canal para que Deus venha falar continuamente ao teu coração. A paz do Senhor Jesus e amém.